aqui. Eu vou pedir, então, que a gente desligue as nossas câmeras para que a palestra seja melhor gravada. Tá? Então, vamos. Vamos lá, meus amigos, boa noite. Que a paz de Jesus e o amor de Maria possam permanecer conosco. Eu pergunto se todos estão me ouvindo, né? Sem problemas? Então, vamos ao estudo. A programação da casa nos coloca hoje diante do estudo da quarta obra da codificação espírita, O Céu e o Inferno. E esta obra, já na folha de rosto, Kardec nos traz um trecho do Antigo Testamento que já nos mostra como devemos nos preparar para aproveitar as lições que essa obra maravilhosa nos traz. E eu digo mais, que diante do capítulo que vamos estudar hoje, parece até que esta frase é destinada especificamente a ele. E como vocês podem ver na tela, o trecho é de Ezequiel, capítulo 33, quando ele disse: por mim mesmo juro, trazendo a lição de Deus. Disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele, né, o ímpio, o pecador, se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Então, meus amigos, só com esse trecho aí, já nos mostra qual é o cerne dessa informação. Que o nosso Pai não está interessado em punir o possível pecador, aquele que infringiu a sua lei. O Pai está preocupado que aquele que, por acaso, tenha saído da trilha, que é a trilha que Jesus fez questão de nos exemplificar quando esteve fisicamente entre nós, né, possa, então, reconhecer esse desvio e retornar ao bom caminho. E para aqueles que possam achar que o Antigo Testamento não nos traz informações tão importantes, sim, estou falando em tese, né? Um ou outro companheiro pode ter esse pensamento. Eu vou trazer mais um dado. Eu vou me referir a Mateus, capítulo 9, versículo 13. Tá? Ou seja, estou me referindo a um trecho do Novo Testamento. Mas qual é a conexão que tem, então, com esse trecho do Antigo Testamento, com esse trecho que Kardec colocou na folha de rosto do Céu e Inferno, como já citamos, trecho de Ezequiel? É o seguinte, meus amigos, porque Jesus, né, Mateus vai narrar, que Jesus utiliza-se de um trecho do Antigo Testamento para trazer a lição que aquele momento exigia. Então, eu vou rapidamente lembrar que trecho é esse do capítulo 9 de Mateus, especificamente ali o trecho, o versículo 13. É o seguinte, Jesus estava ceando com os publicanos, que vocês já sabem disso, a má fama que os publicanos possuíam, né? E com os chamados pecadores, como diz o texto de Mateus. E os fariseus, que estavam sempre presentes, né, na expectativa de conseguirem fazer uma pegadinha com o mestre, perguntaram, então, a alguns dos discípulos: como que o mestre de vocês se senta à mesa com publicanos e pecadores? E antes que algum dos apóstolos de Jesus pudesse responder, o próprio mestre que havia escutado disse o seguinte: eu vim, ou seja, a passagem é mais longa, eu estou tentando não falar demais, mas tem a ver com aquele trecho que nós já conhecemos, né? Que Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Né? E
seguindo nesse capítulo 9, Jesus disse mais, então, o trecho que eu quero me referir. Ele disse o seguinte, eu vim chamar não aos justos, e sim aos pecadores ao arrependimento. Ou seja, exatamente o cerne dessa passagem de Ezequiel. Né? Jesus, então, faz referência que o que importava para ele, e aí é a passagem do Antigo Testamento que eu vou me referir, que aí, no caso, é Oséias, capítulo 6, ele disse o seguinte, misericórdia quero, sacrifício não. Eu vim chamar eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. É exatamente o mesmo contexto desse trecho de Ezequiel. Né? E eu digo, então, fiz questão de realçar isso, é dessa forma que nós temos que entender o que iremos estudar hoje. Né? Repito, de uma maneira ampla a obra, mas especificamente o capítulo que iremos estudar hoje. Bom, seguindo aqui a nossa tela, eu ainda antes de entrar especificamente no trecho do Céu e Inferno, eu queria trazer um outro comentário de Kardec que aparece no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele do Buscar e Achareis, que também vai complementar o que nós estamos tentando colocar para vocês de como entender as lições que iremos receber hoje. Kardec disse o seguinte, o homem, o ser humano, sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não acarrete a sua punição. Meus amigos, nós, no contexto da doutrina espírita, temos que entender qual é o conteúdo. Né? Vou citar uma passagem de Jesus que explica isso aí. O mestre foi claro que teremos que pagar até o último centil. Não é isso? As infrações às leis divinas, né, geram uma repercussão. As escolhas que fazemos, quando elas são contrárias às leis de Deus, vão gerar uma consequência que não vai nos agradar, mas é da lei. Né? Essa frase do mestre, de temos que pagar até o último centil, é exatamente esse cenário aí. E no segundo parágrafo, que eu achei importante trazer, desse item 21, Kardec disse o seguinte, assim, o ser humano é constantemente o árbitro da sua própria sorte. Pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. Prolongar indefinidamente não quer dizer que esse suplício vai ser eterno. Nós espíritas já temos essa certeza, mas eu gosto de fazer essa ressalva porque devemos considerar que num estudo como esse, numa reunião como essa, foram trazidos irmãos do outro plano da vida, né? Que também estão participando nesse momento. Então, poderão não ter esse conhecimento, como eu referi. E concluiu Kardec, a felicidade do homem, do ser humano, ou a sua desventura, dependem da vontade que ele tenha de praticar o bem. É aquela informação que nós aprendemos. Né? Nós temos a liberdade de escolha, nós temos o livre-arbítrio. Somos nós que vamos escolher para que lado vamos tender. Né? Só não podemos, como eu já disse, reclamar da possível consequência que virá quando escolhemos um caminho contrário aos exemplos de Jesus. Ok? Bom, continuando, eu diria, para falar brevemente dessa obra maravilhosa, a quarta da codificação espírita, que ela é composta de duas partes. A primeira parte ela tem 11 capítulos, e Kardec, então, traz aspectos doutrinários. A segunda parte, essa que tem a ver com o nosso estudo de hoje, é composta dos exemplos em cima dos pontos doutrinários que foram abordados na primeira parte. Né? Então, vemos aqui, na tela seguinte, que ela é composta de 8 capítulos. E a programação da casa vai nos colocar diante do capítulo 4, tá? Espíritos sofredores. Se voltarmos aqui na tela anterior, a gente vai ver que Kardec separou cada capítulo dessa segunda parte de acordo com o patamar evolutivo dos comunicantes, né? Daquelas mensagens que ele reuniu. Então, como vocês podem ver na tela, o Kardec colocou
separou de acordo com o patamar evolutivo que os comunicantes apresentavam. Tá certo? Mas, repito, o nosso estudo de hoje tem a ver, então, com o capítulo 4, Espíritos Sofredores. Bom, e esse capítulo 4, nós temos 10 relatos, né? Vamos analisar de uma maneira mais rápida cada um deles, frisando o seguinte: o primeiro e o último são aqueles que eu vou me deter mais, ok? Vocês vão entender a razão pelas quais a gente fez essa opção, ok? Eu peço desculpas que eu não pude colocar em modo de exibição a tela, porque a parte direita da tela ficou encoberta pela... Eu posso fazer alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui. Eu acho que vai ser possível, sim. Vamos ver aqui. Chegamos lá, exatamente, né? Beleza. Eu consegui, então, minimizar e posso utilizar a tela cheia. Bom, trago mais um dado, né? Eu, antes de entrar no assunto propriamente dito, eu estou preparando, né? Repito, como devemos entender, como devemos receber os relatos que iremos escutar. São relatos duros, meus amigos, sem dúvida alguma. Tá? Por isso que eu estou fazendo toda essa introdução nessa expectativa de conseguir preparar a todos que estão participando aqui, repito, dos 2 planos da vida, né? Como receber os relatos que eu volto a dizer, em alguns momentos são bastante duros. Então, qual é a primeira contribuição nesse contexto aí? É o nosso benfeitor Emmanuel, não é isso? Na obra Justiça Divina, nessa parceria com o nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, Emmanuel disse o seguinte: olha só, o porquê que quando chegamos do outro lado, especialmente esses irmãos que, como vocês escutaram o título, são espíritos sofredores, vão enfrentar aquela situação. Então, disse o Emmanuel, enquanto estamos encarnados, né? Enquanto estamos no corpo físico, nós desfrutamos o poder de controlar o pensamento, aparentando o que devemos ser. Ou seja, nós podemos fingir o que está se passando conosco. A nossa expressão externa, muitas vezes, não tem a ver com o que está se passando dentro de nós, porque nós conseguimos fingir para os encarnados, né? que possuem, como nós ainda, deficiências no contexto moral e intelectual. Mas Emmanuel lembra, no entanto, após a morte, eis que a vida é a verdade, mostrando-te como és. Então, o Emmanuel lembra que quando retornamos ao plano espiritual, quando nos expomos sem qualquer tipo de véu, não tem como a gente enganar aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão nos ouvindo. Perfeito? Bom, avancemos ainda nessa introdução. Eu vou utilizar agora, meus amigos, um trecho desta outra obra maravilhosa que o nosso codificador nos legou, digamos assim, o aniversariante do mês, que é a Revista Espírita. Lembrando que de 1858 a 1869, ela foi editada pelo nosso Allan Kardec. Então, na edição de maio de 1860, existe um relato, que eu volto a dizer, tem tudo a ver com esse cenário que eu estou apresentando para vocês nessa parte introdutória. Tá? E a mensagem é assinada apenas da seguinte forma: um anjo da guarda. O companheiro que se comunicou simplesmente assinou dessa forma. E ele, então, antes de falar o trecho que eu acho mais importante, eu faço questão de trazer aquele trecho inicial, porque tem a ver com outro foco fundamental do nosso estudo, que é a misericórdia divina. A gente vai falar, repito, de espíritos sofredores, vai falar da dureza do retorno à pátria espiritual para aqueles que desencarnam ainda no mal, mas temos que mostrar o outro lado. O lado que é o maior consolo que nós podemos oferir, que é a misericórdia divina. Então, o que é que disse esse anjo da guarda nessa mensagem? Ele diz o seguinte, que nós, se realmente
manifestarmos o arrependimento sincero, nós vamos conseguir o perdão dos nossos erros, né? Das falhas que cometemos. Mas ele frisa, isso só acontece devido à misericórdia divina, devido à misericórdia do Pai. Ok? Então, trazendo o trecho, que é o que tem a ver mais diretamente com o estudo de hoje, ele disse o seguinte, comparando o remorso com o arrependimento. Ele vai mostrar que não são sinônimos. Olha só, o remorso nada tem em comum com o arrependimento. E aí, claro, é esse arrependimento sincero que apareceu na parte de cima da tela. Ele concluiu, o remorso, meus irmãos, já é o prelúdio do castigo, ou seja, o remorso já é a primeira parte da dificuldade que iremos enfrentar como consequência das escolhas erradas que fizemos. Ok? Bom, dessa forma, sim, podemos então partir para os 10 itens que compõem esse capítulo 4. O primeiro deles, eu disse para vocês, que eu ia dar uma ênfase maior a ele, foi assinado pelo espírito Georges, tá? E Kardec fez questão de fazer aquele comentário que aparece ali na tela, se referindo à mensagem do Georges. É uma exposição geral do estado dos culpados por ocasião da entrada no mundo dos espíritos. Ou seja, daqueles companheiros que desencarnam em dívida com as leis de Deus. Perfeito? Então, vamos então acompanhar o relato doloroso do nosso irmão Georges, dentro daquele contexto que o Kardec fez questão de frisar. Então, Georges disse o seguinte, depois da morte, os espíritos endurecidos, egoístas e maus, ou seja, aqueles que ainda permanecem atrelados ao mal, não admite ainda sequer a dúvida, será que eu não devo começar a me encaminhar por bem? Não. Esses irmãos ainda estão nesse patamar. Não pode faltar o advérbio. Então, disse o Georges, espíritos dessa condição são logo presas de uma dúvida cruel a respeito do seu destino, tanto no presente, né, pós-desencarnação, como naquilo que os espera no porvir, né, no futuro. Então, descreve o Georges como esses espíritos se comportam. Olham em torno de si e nada veem que possa aproveitar ao exercício de sua maldade. O que o desespera? Explica o Georges por que eles entram em desespero. Visto como o insulamento e a inércia são intoleráveis aos maus espíritos. Ou seja, aqueles espíritos que desencarnam ainda atrelados ao mal, chegam do outro lado, né? Se veem isolados, não conseguem visualizar como continuar a fazer o mal naquele momento, eles entram, então, numa situação que o Georges descreve ali, né? Eles ficam desesperados. Tá certo? E acrescenta ainda o nosso Georges. Ele diz que, então, surgem duas possibilidades para os espíritos nessa situação. A primeira qual é? Esses irmãos, né, esses espíritos desencarnados, como eles não conseguem elevar o olhar para espíritos superiores, espíritos já ligados ao bem, né? Por quê? Eles só conseguem, então, se relacionar, em termos vibracionais, evidentemente, em termos de sintonia, com quem está em volta dele. E quem é que está em volta deles? Espíritos fracos e punidos, espíritos que também erraram, né? Então, o que acontece? Descreve o Georges. Eles, então, em desespero e não tem como fazer o mal, eles dizem, opa, tem uma possibilidade aqui, vou, então, utilizar esses espíritos fracos e também no estado de remorso, mas não ainda de arrependimento, né? Como vou atacá-los, vou utilizá-los como presa para o meu deleite. Ok? E qual é a segunda possibilidade? Eles não conseguindo se encontrarem nessa primeira possibilidade, eles vão, então, vir no cenário do plano físico, né? E diz o Georges, atiram-se para a terra como se fossem abutres famintos. Olha a sua figura.
procurando entre os encarnados uma alma que lhes dê fácil acesso às tentações. Ou seja, procurando sintonizar, né, com quem esteja ligado ao mal, que possibilite, então, que eles possam aurir aquela maldade que eles não estão conseguindo no plano espiritual. Mas o Georges segue... Vejam só, eu estou, evidentemente, pensando trechos, porque a mensagem do Georges é longa. Então, conta a ele que o tempo vai passando, né? Os séculos vão passando um atrás do outro, e, de repente, esses espíritos ainda atrelados ao mal pressentem que as trevas vão acabar por envolvê-los, né? E começa, então, com o passar do tempo, né? Aqueles agudos espinhos do remorso começam a pinicar neles. Mas aí a pergunta que eu faço ali, é arrependimento, meus amigos? Infelizmente, ainda não é arrependimento sincero. Eles só estão tendo essa reação em função do remorso, que, como aprendemos na resposta da pergunta 621 do Livro dos Espíritos, onde está contida a lei de Deus? Né? Dentro de nós. Né? Ninguém precisa nos ensinar o que é certo e o que é errado. E, nesse momento, o remorso começa a enviar os seus espinhos. E eles, então, começam a raciocinar, mas não que seja ainda já o arrependimento. E, disse o Georges ainda, chega um momento, então, que ele reconhece que tem que espiar. Né? E ele começa, então, ele está com a sua mente liberta no plano espiritual, ele começa a ver o que vai acontecer com ele retornando para o plano físico, cheio de compromissos não cumpridos. Né? Ele, então, até quer recuar. Já conhecemos essa situação em outros momentos de estudo da doutrina espírita. Diante das dificuldades que ele vê que vai passar, ele quer até recuar, mas, como sabemos, ao se aproximar o momento da reencarnação, que pode ser até um caso de uma reencarnação compulsória, né? O véu da ignorância tolhe a lembrança do que ele vai passar, do que ele já aprendeu em momentos anteriores, e ele, então, esquece essa situação, não consegue lembrar, volta para o plano físico. E aí acontece uma outra situação que nós também já conhecemos, mas é bom lembrar. Né? Conta o Georges, ele renasce, né? Vive, age, é ainda culpado, embora sem ter a lembrança perfeita, mas diz o Georges, sentido em si, não sei o que de uma lembrança inquieta, pressentimentos que o fazem tremer, sem recuar, entretanto, da senda do mal. Eles persistem no mal, mas lá dentro dele, alguma coisa diz, rapaz, tu está errado, cara, se manca, tu precisa sair dessa trilha. E eu coloco, então, aí, o que é isso, meus amigos? É o que todos nós possuímos, porque todos nós somos médiuns. Uns são mais aflorados, mas quem não tem essa mediunidade ainda aflorada, tem pelo menos a intuição. É essa intuição que está tentando alertá-lo. E vai concluindo o Jorge dizendo, por fim, extenuado de forças e de crimes, porque ele continuou fazendo mal, ele vai desencarnar de novo, vai retornar ao plano espiritual. Ele, então, voltando, vê, reconhece, então, a memória volta. Eu já passei por isso tudo, caramba, não aproveitei de novo a chance que eu tive. Então, descreve o Jorge, espavorido, ele o que se lança no espaço, né? Errando no espaço, onde desejaria ocultar-se, mas nada de abrigo, nada de repouso. E aí o que acontece? Aqueles a quem ele fez o mal e não conseguiram perdoá-lo ainda, vão agora procurar a forra. Né? O Jorge, então, descreve essa situação, que é bastante dura, e ele vai, então, vagar, vai errar, até que a divina luz o penetre, até que a ficha caia, né? E o esclareça, né? Mostrando-lhe o Criador triunfante sobre todo o mal. Agora, como ele errou, ele não poderá apaziguar essa situação, senão a força da expiação e de dores. Né? Eu prefiro usar essa frase de dificuldades, né? De vicissitudes. Ok? Só peço que registre essa frase final, porque eu voltarei um pouquinho mais adiante. E olha só, meus amigos, a importância que Kardec deu a esse relato. Porque após nós escutarmos isso aí, que eu repito, está pensado, está resumido,
disse o codificador a respeito da doutrina das penas eternas, que, infelizmente, muitos irmãos nossos, ainda de outras religiões, né, ainda têm essa convicção. Olha só a lógica da assertiva do Kardec. Nunca se traçou um quadro mais terrível e verdadeiro à sorte do mal, daquele que ainda está no mal. E ele então faz uma pergunta que já a resposta é óbvia. Será ainda necessária se vender a fantasmagoria das chamas e das torturas físicas? Ou seja, será que precisa que ainda se venda aos nossos irmãos que não receberam as luzes da doutrina espírita, né? O inferno, você vai ficar ardendo eternamente nos mármores do inferno, né? Sob torturas físicas terríveis. Será que isso vai deixar esse companheiro, essa companheira mais temerosa do que escutar esse relato que nós trouxemos aqui do Geós? Eu acho que eu não preciso responder, né? E some-se a isso, meus amigos, os demais relatos que eu vou trazer enquanto o tempo permitir, né? Temos o espírito Novel, né? Que ele vai se dirigir ao médium que estava recebendo ali a mensagem, que ele já o conhecia de outras vidas. O caso do Novel, veja só, ele se apegou muito ao plano material, ele desencarnou e não conseguiu se desembaraçar dessa ligação com o seu corpo, né? Dessa ligação com o plano material. Olha o que ele diz. Pode um mortal prejulgar as torturas materiais pelos arrepios da carne. Mas olha só, mas as vossas frágeis dores não vos darão nunca a ideia das angústias de uma alma que sofre sem tréguas, sem esperança, sem arrependimento sincero. Essa é a situação de alguém que desencarna e fica atrelado ao plano material, porque não consegue desapegar-se. E ele depois diz que, depois de um certo tempo, o médium consegue, então, entrar em comunicação mais direta com ele, reconhece, se lembra dele, e ele, então, o Novel vai agradecer a esse companheiro, porque, através dessa ligação, ele teria a chance de conhecer os ensinos que ele fala dos teus guias, né? Dos bons espíritos. E ele, então, agradece porque ele orou, né? E Deus pôde, então, propiciá-lo com a misericórdia divina. Olha aí, misericórdia aparecendo. Outra mensagem é do Auguste Michel. O Kardec diz o seguinte: ele não fez o bem, mas também ele não fez o bem, mas também não fez o mal. Ou seja, é aquele que fica em cima do muro. Mas olha o depoimento do espírito. Fui no mundo um ser inútil, não fiz uso algum proveitoso das minhas faculdades. E eu parei por aqui. Por quê, amigos? Porque aquela frase do Kardec, dá para pressentir qual foi a experiência desse espírito, né? Ele não fez o mal, mas também não fez o bem. Então, eu trago a pergunta 642 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou: será suficiente apenas não fazer o mal? Ou seja, a pergunta tem duas partes. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E a resposta é óbvia e vai ao encontro desse contexto aí. Não. Cumpre ao espírito fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Esse foi o grande problema desse espírito em questão aí. Ok? Passando para o próximo, que foi apenas o título Exprobações de um boêmio, ou seja, advertências, repreensões de um boêmio. Ele vai frisar o seguinte, que ele foi um egoísta na sua última experiência física. Só se preocupou com si, pouco ligando para o próximo, para os próximos, digamos assim, né? E ele agora, no outro plano, passou a vivenciar as consequências dessa escolha ligada ao egoísmo. Ele fala: agora expio e sofro. E olha só mais um ponto recorrente desse estudo de hoje. Ele pede: orai por mim. Orai por mim. Ele reconhece que o caminho para ele conseguir começar a sair dessas vicissitudes passa por alguém que faça a prece por ele, que a prece possa chegar ao Pai e ele receber o que ele pede ali, olha lá. Abusei dos favores que Deus faculta às suas criaturas.
Ele lembra isso, que o encarnado deve se utilizar sobriamente daquilo que recebeu, lembrando que cada um de nós, quando encarnamos, somos depositários dos dons que o Pai nos deu. Ou seja, entenderam? Então você tem que usar o bom senso. O grande problema é você não estar proibido de usar aquilo que o Pai nos deu. O grande problema é quando você abusa desses dons que o Pai nos ofereceu nessa nova encarnação. E ele faz referência, então, aos vícios morais, né? As paixões humanas são estreitos grilhões que se enroscam na carne, né? E assim ele pede, não lhes dei abrigo. Vós não sabeis o seu preço quando regressarmos à pátria espiritual. A próxima passagem é curtinha, o texto que eu trouxe é do Espírito que assinou Lisbeth, né? Ela lembra que o arrependimento é inútil quando é apenas consequência da dor que você está vivenciando. Você, no seu íntimo, não admite que você errou e que você quer se arrepender daquela ação errada que você cometeu. Ela lembra, o arrependimento profícuo tem por base a mágoa de haver ofendido a Deus e importa no desejo ardente de uma reparação. Eu disse a vocês na primeira mensagem, a do Georges, que mais adiante eu ia tocar no assunto. E eu coloco ali aquela sigla, Código Penal da Vida Futura. Capítulo 7 da primeira parte do Céu e Inferno. Kardec diz o seguinte, após termos infringido as leis divinas, tem 3 etapas que precisamos seguir para nos acertarmos com essa lei. Qual é a primeira? É o que vem aparecendo no estudo de hoje. O arrependimento sincero. Em seguida, a expiação, ou seja, passarmos pelo que fizemos o nosso irmão ou nossos irmãos passarem. E a terceira é a parte boa, é a reparação, quando você volta ao lado daquele que você fez o mal, mas dessa vez para fazer o bem. Tá? E de novo aparece a Lisbeth pedindo preces, meus amigos. Né? A caridade da oração é outro ponto que nós temos sempre como ter como prioridade quando nós pensamos em ajudar o próximo. Bom, a próxima mensagem, assinada por alguém que colocou Príncipe Oran. O Kardec conta que ele se apresentou dizendo que havia sido um príncipe russo em outros tempos. E que tempos foram esses? O tempo de Marco Aurélio. Marco Aurélio teria sido o último imperador romano do bem. Tá? O Oran, então, fala, né? Estou resumindo aqui, que nessa encarnação como príncipe, ele deixou que o orgulho, a vaidade, a arrogância o dominasse, e ele, então, quando desencarnou e viu a conta, o vermelho que ele tinha colocado na sua conta, ele, então, pediu para que, na próxima experiência física, ele viesse com um contexto obscuro, sem ter a chance de luzir, para que ele pudesse, então, contrabalançar todos aqueles erros que ele cometeu em função da arrogância, né, que ele havia vivenciado na experiência como príncipe. Né? Ele menciona, então, que não devemos ter inveja daqueles que têm recursos materiais fartos. Ele coloca ali, muitos nos consideram felizes, mas não avaliam o fogo que abrasa, nem os sacrifícios impostos quando retornamos ao plano espiritual com essa pecha, né, de ter utilizado a riqueza de uma forma errada. Ok? Os próximos 2 depoimentos se referem a 2 companheiros, 2 espíritos envolvidos com o contexto do mar. O primeiro, o Pascal, ele foi jogado por uma onda no mar. Tá? Então, ele conta que ele tinha cometido erros da sua experiência física e ele ficou, então, agarrado ao corpo. Olha só, vagou por muito tempo sobre as ondas, né? Com o espírito ligado ao corpo físico. Né? Ele, por muito tempo erraram juntos o corpo e o espírito, sendo esta a minha expiação. Imagina, o espírito acompanhando dia após dia aquele corpo sendo jogado pelas ondas para cá, para lá, afundando, subindo. Tá certo?
né? Mas ele fala, então, que essa separação do espírito para o corpo só aconteceu quando, aquilo que eu gosto de dizer, quando a ficha caiu, quando ele reconheceu as faltas da sua última experiência física. Tá certo? Essa é a primeira lição. Olha de novo, orai. Orai, pois para que Deus me perdoe e me conceda repouso. Meus amigos, desculpe, eu estou me repetindo, mas é recorrente o espírito sofredor pedindo que nós, que nos preocupamos com nossos irmãos, né, sem até conhecê-los, mas pedindo pelos sofredores, como a prece da nossa irmã Amanda tocou nesse assunto, né, precisamos orar por todos. Não apenas por nós, por nossa família, é justo, beleza? Mas não nos esqueçamos de todos os nossos irmãos, muitos deles em situação extremamente difícil, extremamente complicada. O segundo relato, ligado ao mar, é do nosso amigo Ferdinand. Esse foi naufrágio realmente, né? A embarcação que ele estava naufragou, né? Ele conta o que aconteceu naqueles momentos. E olha só, o segundo parágrafo é bastante interessante. Ele diz o seguinte: eu era muito culpado, e o que mais me tortura é ser tido por mártir, quando, na verdade, eu não fui. Por que ele está dizendo isso? Porque é o seguinte, meus amigos, como ele se preocupou, antes de perecer, em tentar salvar os companheiros que estavam com ele da embarcação, tentando colocá-los naquelas embarcações menores que conseguissem resistir às ondas, né? Ele acabou desencarnando fazendo isso. Então, ele conta, ele tem o conhecimento do plano físico, né? No plano físico, o consideraram um mártir, porque ele morreu para salvar os companheiros. Mas ele explica por que ele não pode ser considerado mártir. Pelo contrário, ele assume a culpa de erros anteriores. Olha só, na existência anterior a esta, última dele, ele mandara ensacar várias vítimas e atirá-las ao mar. Meus amigos, né? Aquela questão que nós vimos ali atrás das palavras de Jesus. Temos que pagar até o último centil, né? E ele, mais uma vez, pede, orai por mim. E o interessante desse relato, que o espírito de São Luís, né, o patrono da França, estava junto dele. Então, fez o seguinte comentário que o Kardec fez questão de colocar. São Luís conta, né, o São Luís da Igreja Católica, que o companheiro, o devotamento que ele demonstrou era uma reparação. Olha aí o Código Penal da Vida Futura, né? Sendo, no entanto, necessário que ele passasse por expiação final, ou seja, esse tipo de morte, de desencarnação que ele teve, né? Ele mesmo quis purificar-se, fazendo referência àquela resposta da pergunta 166 do Livro dos Espíritos, né? Pelo sofrimento das torturas que ele infligira na existência pretérita. Vocês escutaram o próprio Espírito comentar. E reparai que uma ideia o persegue, o pesar de ser tido como mártir. Então, São Luís explica, será tomada em consideração essa humildade. Então, meus amigos, esse pensamento que ele tem, que ele pede para não ser considerado mártir, isso é um atenuante, amigos. Como nós aprendemos, nas nossas ações, quase sempre existe um atenuante e um agravante. No caso do Ferdinand, é um atenuante, e o São Luís explica que isso será levado em consideração no seu caminhar futuro. O caso do François Riquier, amigos, tem a ver com a questão da avareza, porque a senhora que faz referência a ele, a neta dela, que era médium sonambúlica, teve contato com ele, e esse François reclamava da senhora: olha só, eu quero o meu dinheiro, você tem que pagar para mim. Ela então correu atrás e viu que realmente aquela moradia que ela estava vivendo havia sido a última casa que o Riquier havia habitado quando encarnado, né? Era a própria casa do Riquier. Então, ele não conseguia entender que já faziam 5 anos que ele havia desencarnado, ele não se considerava morto, né? Por quê? Porque ele estava atrelado, ligado à avareza, né? Ele ainda fazia questão: cadê o meu dinheiro? Ela está alugando a casa que eu morava, a casa é minha, cadê o meu pagamento? Tem que falar para os meus herdeiros me passar esse dinheiro,
né? E esse cenário, meus amigos, é duro, é triste, mas Jesus fez questão de nos avisar. Olha lá o trecho do Lucas, capítulo 12, versículo 15. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Olhe a ligação com a mensagem anterior, quando o Espírito disse que nós temos que ter sobriedade para aproveitarmos aqueles dons, aqueles recursos que o Pai nos propiciou. E, amigos, chegamos então, ainda bem que o tempo estamos dentro do tempo, né, ao relato, último relato, assinado por Claire, né? É um relato que eu também, como disse a vocês lá atrás, dei uma atenção um pouco maior. Porque o Kardec faz comentários interessantes e depois eu vou trazer, então, alguns trechinhos da própria Claire na sua mensagem. Mas, inicialmente, vamos ouvir o que Kardec colocou ao comentar a mensagem da Claire. Disse ele, aliás, mensagem não, foi mais de uma mensagem. Estas comunicações, disse o codificador, são instrutivas por nos mostrarem, principalmente, uma das feições mais comuns da vida, aquela que já escutamos também no relato anterior, meus amigos. Observem, está tudo interligado, que quando você fala do mal, vai aparecer sempre o egoísmo. Vocês lembram da pergunta 913, do Livro dos Espíritos? O Kardec perguntou qual o vício moral, claro, mais enraizado no ser humano. Qual foi a resposta? O egoísmo. Procurar em todos os males que você sempre encontrará o egoísmo. Está lá. A resposta é longa, essa 913, mas o cerne é isso que eu disse para vocês aqui agora. E Kardec disse ainda, dessas feições da vida, né, não resultam esses grandes crimes que atordoam mesmo os mais perversos, né? Mas a condição de uma turba enorme que vive no mundo físico, que é tida como honrada e venerada somente por ter um certo verniz e isentar-se da desonra, da repressão das leis sociais. Lembra do início, meus amigos? Que nós trouxemos o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo também? Está dizendo o que aqui, meus amigos? Que muitas vezes você tem aquela cara de pau, passa o óleo de peroba, né? Para aqueles que não sabem o mal que você faz aos seus irmãos, você passa por uma pessoa honrada, uma pessoa admirada, porque não conhecem você, não conhecem suas ações, não conhecem o seu íntimo. É isso que o Kardec está chamando a atenção, né? Não são grandes crimes, não são grandes maldades, não. Né? Muitas vezes é essa uma dessas feições do egoísmo, porque eu gosto de dizer, o egoísmo tem uma prole imensa. Qual é o primogênito? O orgulho, mas temos outros, a vaidade, o ciúme, a ambição desmedida, a cupidez. Tá certo? Então é a isso que está se referindo Kardec, dizendo ainda o seguinte, que essa gente, esses companheiros nessa situação, não vão encontrar castigos excepcionais no plano espiritual, mas não. Uma situação simples, e ele diz, natural e compatível com o estado da alma desse companheiro, dessa companheira, e da sua maneira de viver no plano, na sua última experiência física. E qual é o problema? Aquilo que apareceu lá no início, amigos, lembram? O insulamento, o abandono, o desamparo, eis a punição daquele que só viveu para si. É uma outra frase que aprendemos, amigos. A gente vai colher exatamente aquilo que plantou. Não tem outra possibilidade. A isso chama-se justiça divina. Então, trago agora 2 trechinhos dos relatos da Claire. Realmente, cheguem em casa, se tiverem chance, deem uma olhada nesse capítulo, que os relatos são bem maiores disso que eu trouxe para vocês. Disse a Claire, contando o que ela está vivenciando no plano físico como consequência dela ter ficado ligada ao mal, né? Não procurou fazer a sua transformação interior nessa sua última experiência física. Não, estava satisfeita em ficar no mal. Então, disse ela, sim, existem as trevas visíveis
de que fala a Escritura. E os desgraçados que deixam a vida, ignorantes ou culpados, mas são desgraçados no contexto da frase dela, são impelidos à fria região, inconscientes de si mesmo e do seu destino. Na nossa mente vem o quê? As trevas, vem os umbraulos, né? Vem um umbral com as suas diferentes segmentos, diferentes faixas, né? Ela diz ainda, as trevas são, pois, esses lugares povoados e, ao mesmo tempo, desertos. Olha o paradoxo. Esses lugares povoados e, ao mesmo tempo, desertos. Que quem está lá se sente dessa forma. Espaços em que erram obscuros espíritos lastimosos, sem consolo, sem aflições, sem socorro de espécie alguma. Então, meus amigos, se começamos com Jorge, que o Kardec fez questão de mostrar que era a dureza do relato do Jorge, concluímos com a Claire. Vocês observam que não é muito diferente. Vocês escutaram as dores, as dificuldades daqueles que optam por continuar no mal, que não aproveitam a experiência física para começarem a se acertar com as leis divinas. As consequências, meus irmãos, são essas que nós escutamos hoje aqui. E ela falou, né, em região povoada, ao mesmo tempo desertos, né, uma fria região. Evidentemente, meus amigos, temos que esclarecer. Já aprendemos que céu e inferno não possuem CEP. É o mesmo caso das trevas, né, do umbral. São regiões fluídicas que os espíritos chegam até lá através de quê? Da sintonia, da mesma vibração, no caso específico aqui, a vibração ainda no mal. Tá certo? E se nós escutamos a última frase desse parágrafo aí, a gente, peraí, você desde o início fala da misericórdia divina. Você deu exemplos de espíritos que relataram, já começaram a receber o perdão dos erros cometidos porque mudaram sua trajetória. Como que a Claire fala isso aí, que não tem socorro de espécie alguma? Naquele instante, naquele momento seguinte, a experiência física repleta de erros. Por quê, meus amigos? Para concluir o nosso estudo, agradecendo mais uma vez a casa pela oportunidade do trabalho, a atenção de todos vocês aqui que nos acompanharam. Para ficar bem claro que realmente temos que pagar até o último centavo, mas muitas vezes essa conta não é aritmética, né? A expiação não é nem a 10ª parte da quantidade de erros, da gravidade de erros que podemos ter cometido. Em função de quê? Dela, meus amigos, da misericórdia divina. E quem vai nos garantir isso, né? É mais um exemplo, é mais uma fonte, porque fica claro que Deus é justo e bom, consequentemente o Pai misericordioso. Mas vamos lá para o André Luiz, o livro Ação e Reação, a parceria de André com o nosso Chico Xavier. Quem vai nos dar essa maravilhosa lição é o ministro Sanzio, um dos ministros lá da Coluna Nosso Lar, é do Ministério da Regeneração. Olha só o que ele diz, ele como trabalhador da região das trevas. Sou funcionário humilde dos abismos. Trago comigo a penúria e a desolação de muitos, igual esses aí que a gente escutou, meus irmãos. Conheço irmãos nossos, portadores do estigma de padecimentos atrozes, que se encontram animalizados há séculos nos despenhadeiros infernais. Até aí, não muito diferente do que escutamos, mas olha só a parte que nos consola e que nos dá a força para continuarmos no rumo à nossa transformação íntima. Disse Sanzio, entretanto, cruzando as trevas densas, embora o enigma da dor me dilacere o coração, ele vê os outros sofrerem, disse ele de uma forma consoladora, nunca surpreendi criatura alguma esquecida pela divina bondade, esquecida pelo nosso Pai amado. Obrigado, meus irmãos, muita paz, fiquemos com Jesus.